que a gente vai querer morar aqui. Deus é bom, você recebe? Então vamos orar para aquele homem liberar a obra que precisa ser feita, amém? Então você abriu a tua Bíblia em Lucas, capítulo 14, agora presta atenção, eu sou essa pessoa que brinca assim, que fala, que eu gosto, né, que eu sou assim mesmo, mas a palavra hoje, não é para qualquer crente não, a palavra hoje é para discípulo, crente tem muito, discípulo tem poucos. E eu creio que nessa noite aqui, quem veio nessa noite, é porque tem chamado de discípulo. Pode até estar fugindo dele, mas tem. Ele está aí. Abriu a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 35, diz assim: Ora, ia ele com uma grande multidão e voltando-se lhe disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bem, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra e nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Nesse capítulo se dá mais ou menos na seguinte condição. Deus tinha saído da casa de um fariseu, seguido por uma multidão de pessoas ia atrás dele, e aí de repente, Jesus me lança essa parábola. Jesus nunca fala nada na hora errada. Eu comecei a perceber que, parece até que Jesus olhou para trás e disse assim, nossa, quanta gente, né? Será que eles estão atrás de mim porque estão com fome? Porque querem ser curados? Porque querem ser libertos? Ou porque querem ser discípulos? E aí Jesus começa a pregar a palavra da providência. Essa palavra mostra para a gente que exatamente naquela hora, Jesus separou o joio e o trigo, não posso dizer assim, mas separou o salvo e o discípulo, porque tem uma diferença, e a gente precisa entender, se quiser continuar andando com Jesus. E aí ele cita três pequenos acontecimentos. Ele fala do sal, que se o sal não tiver sabor não pode salgar. Ele fala de uma pessoa que vai construir, tipo assim, qual é a pessoa, gente, que vai construir uma coisa, e você não vai lá procurar saber se tem base, conhecer o lugar onde você vai construir, como é que você vai fazer. E aí também diz, qual é a pessoa que vai sair a uma guerra e não pergunta quantos soldados vai levar. Deus na realidade estava falando assim, olha, através da boca do Filho dele Jesus, nós precisamos nos preparar, não basta sermos salvos, cremos em Deus, precisamos estar preparados para aquilo que Ele vai fazer, e Deus alerta, não só preparados, continuar em preparação. Se eu tivesse que dar um tema, a mensagem de hoje seria, sua motivação, repete aí, sua motivação deve ser o seu propósito. E a pergunta que não quer calar essa noite é, você quer ser discípulo por quê? E aí a gente começa a entender que depois que Jesus pregou essa palavra, foi um sermão que ele usou para peneirar a multidão. Pode ter certeza que teve gente ali que entendeu e teve gente que não entendeu esse sermão. Jesus estava mais preocupado na qualidade
do que na quantidade. Ele não estava preocupado se alguém ia deixar de seguir ele naquele dia. Ele queria era ter certeza de que as pessoas que estavam atrás dele tinham qualidade para continuar andando atrás dele. Ou seja, iam chorar, continuar atrás dele. Iam sorrir, continuar atrás dele. Iam passar dificuldade, continuar atrás dele. Iam ser paralíticos ainda, porque Jesus não curou todos os paralíticos que estavam atrás dele. E mesmo assim, iriam continuar a servir a Jesus. Jesus mostra para a gente que o que ele procura no reino não é a quantidade, é a qualidade. E quantas coisas a gente não percebe, mas isso aqui foi um exemplo. Quando a gente começa a construir alguma coisa, quantas coisas você já fez na tua vida sem se preparar para aquilo? Quantas vezes, fala aí jovem, tu foi fazer a prova sem estudar direito? Eita, Deus está falando. Aí chegou lá e ainda falou assim, chega lá e ainda fala assim, unido, unite, Jesus é com você. É a letra C que combina. C de Cristo, D de Deus, A de amém. Por isso que não passa, porque todas as letras entram. Ó, entra A, vocês passaram? Graças a Deus, Deus teve misericórdia, não foi? Dá glória a Jesus aí pela vida do jovem. Passaram de ano. Você passou de ano, Zé? Ainda não, mas vai passar. Ó, letra C que é de Cristo. Vai passar. Amém? Mas aí a gente começa a perceber que Deus está preocupado com uma questão de qualidade, não de quantidade. Ele não estava preocupado se os 10 mil, 15 mil ia continuar atrás dele. Ele está preocupado assim, quem vai andar atrás de mim? Sabe pelo que vai passar? Sabe o que está acontecendo? Às vezes nós estamos na igreja, na casa do Senhor durante muitos anos, mas não ocupamos o papel do discípulo, a posição do discípulo, o papel daquele que procura saber como é que faz, o papel daquele que faz no tempo exato, o papel daquele que faz da melhor forma. E Deus está falando nessa noite, ei, sois salvos ou sois discípulos? Nós temos que decidir isso, ainda está em tempo, eu acho. Jesus faz uma distinção entre salvação e discipulado. A salvação é oferecida a todas. O discipulado é reservado a cristãos que estão dispostos a pagar um preço. Nessa noite Deus me mandou aqui e quer que faça você lembrar do seu chamado e daquilo que Deus te chamou. Eu já vi muita gente dizendo assim, eu já tenho 8 anos de igreja, 10 anos de igreja, eu não sei qual é o meu chamado. Não, meu querido, minha querida, eu tenho certeza de que você sabe que chamado você tem. Talvez você não tenha parado para pensar, talvez você tenha usado a desculpa do tempo, talvez você tenha dito que você não está pronto. Então deixa eu só falar uma coisa, a primeira vez que deram o microfone na minha mão, eu me tremia tanto que falei que não sei quem tinha 3 metros de altura, falei a passagem errada, e eu faço isso até hoje. No outro dia preguei que a mulher de fluxo estava doente há 13 anos e era 12. Fiquei com 13 na cabeça. Está amarrado. Meu Deus. Faz isso não, gente. Número 13 tem aquela fama de ter negócio de azar aí, né? Eu não gosto dessas coisas. Mas a verdade é, a gente fica perguntando, eu não sei para que Deus me chamou. Não, sabe o que é? Que Deus chamou aquele pessoal que está lá na frente. Mentira, balela! Mentira do diabo. A verdade é que cada um que está nessa noite não está à toa. Deus te chamou para algo, mas tem um preço que você precisa pagar. E a verdade é que nós estamos correndo do preço. E eu posso falar isso porque já corri do preço. Então sei do que estou falando. Já corri do preço, e por correr do preço, paguei o preço. Não adiantou nada. Eu fiquei pensando, Jesus, então era melhor ter pago o preço. Porque eu corri para não pagar o preço, paguei o preço do mesmo jeito, então agora eu vou pagar. Mas pelo menos vou estar mergulhada na glória, mergulhada na unção, mergulhada na presença, mergulhada na intimidade. Então agora eu vou pagar. Amém, igreja? Deus está falando hoje para discípulo. Os salvos ficaram em casa. Só tem discípulo nessa noite aqui. A motivação não pode ser só ir até a cruz e crer. A motivação tem que ser pegar a cruz, tomar a cruz e seguir a Cristo. Juan falou sobre isso aqui. É fácil, né? Se fosse assim ser discípulo, né? Eu reconheço. Cadê a... Não tinha uma cruz aqui não, gente? Está aqui. É que a pessoa... Gente, vocês não sabem como é que foi meu dia.
Quem me conhece sabe, eu trabalho muito assim com a mente e com a fala. Então, quando vai chegando já assim o horário, eu já estou trocando as bolas. Esquerda é direita, direita é esquerda. O negócio já foi, já. A verdade é que não adianta você olhar para a cruz e dizer assim: Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador. Jesus está dizendo assim: ei, então me ajuda a carregar a cruz. Leva ela nas costas. E aonde você estiver, vive como se estivesse vivendo uma vida para mim. Porque aí todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim: epa, esse aí carrega a cruz. Epa, esse aí está levando. E quantas vezes a cruz que a gente carrega está mais próximo da gente do que a gente imagina. Às vezes a cruz para você é um filho que não se converte. Às vezes é um marido que não se converte. Às vezes é anos de oração que você passa pedindo algo que não acontece. Mas olha só, preste atenção no que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz e venha. Deixa eu só dizer uma coisa para você: leva a cruz que você está levando agora, aguenta mais um pouquinho, porque se você deixar ela, Ele não vai poder tirá-la da sua mão. Isso é física. Eu não tenho nada na mão. O que Jesus vai tirar da minha mão? Nada. Se eu tenho uma cruz que está pesada, o que Jesus faz? Pega e divide. Então, na realidade, só divide dores quem carrega dores. Então, essa coisinha de chorar porque está sofrendo, não é mais tempo. Só tem discípulo aqui hoje. Todo mundo carrega dor. Todo mundo tem vontade de sumir, todo mundo tem vontade de correr, e o chamado é pesado para todos. Só que chegou a hora em que Deus está falando para discípulo nesse lugar. Amém? A motivação verdadeira, ela calcula o preço antes de começar, a fim de que não se proponha a fazer algo que não possa terminar. Está disposta a pagar o preço? A gente vê muita gente hoje aceitando o chamado, até o apóstolo Paulo diz, por inveja, por porfíria, por vaidade. Mas a verdade é que nenhum chamado vem realmente da parte de Deus se você não tiver que sacrificar alguma coisa. Se você não tiver que deixar algo para seguir Jesus, então você não está cumprindo o chamado. Não se ilude com isso. Se está muito fácil, se está muito leve, se a cruz não está pesada, se você não teve que sacrificar, eu tenho certeza que tem alguém que veio aqui e saiu direto do banheiro, do trabalho, doido para tomar um banho, mas não conseguiu. Se você não tiver que sacrificar algo, tem alguma coisa errada. Cris, eu estava cansada. Cris, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor de cabeça, eu tinha que ter ficado em casa, tem um monte de coisa para eu fazer, mas você sacrificou. Por isso que eu estou dizendo que nessa noite tem discípulo aqui. Só que assim, antes de você assumir que você aceitou o chamado de ser discípulo, pensa bem se você não vai recuar, porque a palavra diz que Deus não tem prazer nos que recuam. Eu estou querendo dizer a você o seguinte: o que é, Cris? Você nunca quis recuar? Deixa eu falar uma coisinha para você de verdade, verdadeira, pura e real. Às vezes tem uma semana que eu levanto todo dia querendo recuar, mas o Espírito Santo de Deus não diz, e Ele fica me lembrando: pega a cruz, vem com a cruz, eu divido a cruz, eu levo a cruz para você, vem junto, vem comigo, a gente vai passar, vai sobreviver, vai aguentar, vai conseguir. Está pesado para todo mundo. Nunca foi leve. Eu não sei que evangelho é esse que andaram pregando nos últimos 15 anos para cá. Como se tudo fosse muito fácil. E aí sabe o que acontece? Quando a gente chega perto dos últimos dias e perto das dores que têm se manifestado, cai um monte de crente. Por quê? Porque não estava baseado na palavra. Porque não estava baseado no discipulado. Estava salvo. Mas estava ali sentadinho na cadeira achando que a salvação só precisava você levantar a mão e aceitar Jesus. Amém por isso, a salvação sim. Mas o crescimento com o Espírito Santo, o poder, a capacidade, o revestimento, só discípulo. Porque tem gente que se contenta em agarrar uma cadeira e ficar. Mas Deus está falando nessa noite assim: estou chamando vocês para entender que cada um tem um chamado único. E outra coisa, chamado não tem diferença. Não interessa se você está lá embaixo estacionando o carro, se você está servindo um café, se você está pregando ou tocando. Para Deus é chamado. Cumpre aquilo que Ele te chamou. Aleluia, ou está difícil? Aleluia.
A motivação cristã deve ser se deixar controlar pelo amor dele. Presta atenção. Você prova que é um crente motivado pela permanência. A permanência mostra que a gente não está de brincadeira. Você quer ver uma coisa? Quando a gente tem lá 12, 13 anos, é por isso que a Bíblia fala para você pensar muito no namoro. Porque eu me lembro bem, quando eu tinha uns 12, 13 anos, começa aquela época meio de fogo assim, né? Aí você quer namorar. Vou até beber água, vai dar tempo de rir. Aí você pensa em namorar, né? Mas aí, querida, você com 12, 13 anos, presta atenção. Você tem certeza de que você vai permanecer na vida do outro? Dificilmente. Com 13, 14 anos, a gente não viveu nada da vida. A gente vai conhecer, a gente vai construir, a gente vai viver experiências. Então, dificilmente você vai permanecer na vida da outra pessoa. Presta atenção. Uma pessoa motivada, um bom discípulo e motivado, ele sabe que o que vai diferenciar ele do salvo é a permanência. Sabe quanta gente eu vi entrar e sair na igreja? Sabe quanta gente eu vi exercer ministério e largar ministério? Sabe quanta gente eu vi dizendo que amava Jesus, mas na primeira prova correu? Cadê a permanência? Permanência é característica de gente que tem propósito, de gente que é discípulo, de gente que é motivado. E deixa eu falar uma coisa que é profético sobre a tua vida. Aprenda a permanecer enquanto Deus mandar. Tem gente que muda de trabalho toda hora, muda de curso toda hora, muda de escola toda hora, muda de mulher toda hora, muda de homem toda hora. Muda, não permanece com nada. Aí Deus está falando, meu filho, você tem reclamado que as pessoas não têm visto, você não tem crescido profissionalmente, mas você passa o tempo todo querendo mudar de trabalho e reclamando dele. Só cresce quem permanece. Todos os lugares que eu permaneci, ainda que não quisesse, me ensinaram alguma coisa. Todos. Não foi um, não foi dois, não foi três. Há lugares que a gente precisa passar e precisa permanecer. Não é à toa que tem gente que repete de ano, porque não aprendeu nada. Mas Deus está falando aqui, vocês já passaram de ano mesmo, tem certeza, gente? Olha, Jesus, olha que eu estou até com medo de Deus estar revelando. Porque deve ter mãe que não sabe, passou mesmo, né, Aline? Passou, porque se não passou, a gente conversa, dá um empurrão na escada na hora de descer. Aí vai engessar o pé, vai estudar um ano todo. Vocês estão rindo. Meu marido tem um amigão. Lembra disso? Moisés Alexandre, o nome dele. Alexandre era amigão de Moisés, não sabia o que queria fazer, terminou o ensino médio. Não sei nem quantos anos tem isso atrás. E Alexandre pegou catapora. Só que naquela época, catapora, principalmente homem, dava muito problema. Então o médico falou para ele assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, isolado uns 3 meses. Aí, ele nunca tinha ouvido falar nem desse concurso, nunca tinha estudado para concurso, começou a estudar para um concurso, quem sabe sonha, pega aí, chama PRF, Polícia Rodoviária Federal. Em 3 meses, e ele entrou para a Polícia Rodoviária Federal por causa de uma catapora. Ô catapora abençoada! Aplaude a Deus aí. Você está entendendo que tem coisa que você não está entendendo, mas Deus já sabe por que está fazendo? Dá glória em tudo, irmão. Bendita catapora essa, né? Pobre não tem essa sorte, eu. Se eu pego a catapora, tem que trabalhar com a catapora cheia de adesivo em cima. Né? Deus faz. Porque Deus é assim. E eu me lembro que quando Moisés já conhecia ele, e depois eu comecei a namorar o Moisés, e aí quando eu conheci ele, ele contou essa história, e eu falei para ele assim, por que PRF? Aí ele, não sei, veio alguma coisa na cabeça, eu abri o jornal, estava lá o concurso, eu me matriculei. Hoje, a PRF é um dos concursos mais difíceis de se passar. Aí eu brinquei com ele, aí ele falou que ele ia ter que ter a catapora por mais 2 anos, se quisesse passar agora. Porque agora até o número de matérias é maior. Se eu não me engano, tem não sei o que de trânsito, não, tinha trânsito, era trânsito, matemática e português só. Agora tem penal, tem tudo.
Aí, tem gente aí estudando para PRF. Se liga que o recado é para vocês. Então, queridos, não desanimem. O segredo é a permanência. Permanece estudando. Amém? Deus vai se meter na jornada da tua motivação, se a tua motivação para servir a Ele estiver errada. Por isso que eu gosto da palavra que diz que Ele é o nosso pastor, né? Eu consigo imaginar perfeitamente Deus assim atrás com o cajado fazendo, querida, cá. Cá, porque tem uns filhos que ele tem que fazer assim, ó, com o cajado, né? Volta, né? Você já viu o cajado de ovelha? Ele não é só ele tem uma ponta curva, porque o certo, a ovelha, se ela começar a correr, vai ficar difícil do pastor pegar. O certo, e outra coisa, ovelha, gente, ovelha é meia burra, tá? É por isso, não é à toa que a gente precisa de Jesus, que a ovelha é burra. Ovelha é assim, se uma sair correndo, a outra olha e vou correr também. Corre todo mundo, gente. As ovelhas saem tudo correndo atrás da outra. Aí imagina se não tivesse aquele gancho. Como é que ele ia fazer? Então ele veio com um gancho, só fazendo assim, ó, engancha, puxa, engancha, puxa, engancha. Se o caminho que você estiver fazendo a jornada de discípulo estiver errado, ele vai mudar a tua jornada. Mesmo que você não entenda. Eu estou querendo dizer aqui, olha, ninguém foge do chamado. E vai por mim, porque eu tento desde que eu nasci. Ninguém foge do chamado. Ninguém foge do chamado. Você crê nisso? Se o caminho que você estiver indo não levar você a um amadurecimento pleno, ou a transformar você num discípulo pleno, ele vai pegar o cajado e vai dizer, vem, e vai colocar você no caminho certo, até que isso se torne bênção na sua vida. Eu confesso a vocês que de vez em quando eu li aquela passagem assim, né, que o pastor deixou 99 e foi atrás de uma. Aí eu falei, Jesus, o Senhor me perdoa porque eu não tenho a mente de Cristo. Falei, não é melhor perder uma que 99? Se eu saio do rebanho e vou atrás de uma, as 99, aí como é que eu vou correr atrás de 99? Eu pensava assim, até o dia que eu descobri que essa uma que ele foi atrás, fui eu. Sabe essa uma que ele foi atrás? Você. Sabe essa uma que ele vai atrás? Teus filhos. Sabe essa uma que ele vai atrás? Tua família. Deus não perde ninguém. Pode parecer que estamos chegando a mais um final de ano, que coisas não se cumpriram, mas eu vim aqui dizer nessa noite, ei, para o discípulo tem recado, ainda tem tempo. Você crê nisso? Dá um glória. Jesus, se sua motivação não for verdadeira, você vai ser guiado pelas emoções e não pelo Espírito. Quantas vezes você já tomou decisão? Crente de oração, crente de jejum, mas quantas vezes você tomou decisões guiado pelas suas emoções? Quem nunca? Eu já. Quem já, levanta a mão. Dá para levantar os pés assim também, né? Aí pego logo os jovens. Hoje eu estou afim de pegar os jovens. Chama eu para pregar para os jovens, gente. Estou muito tempo sem pregar para os jovens. Eu arrepio os canecos neles. Ou me ama ou me odeia. Das duas, uma. Né? Então, assim, guiado pelas emoções. Quantas vezes você já chegou na igreja e vai falar, aí vem a menina. Deus, que eu estou sentindo que é Ele. Deus, só me dá um sinal. Aí a Aline vai lá, vira a câmera. É de Deus. É Deus falando comigo. Emoções. Quantas vezes você já fez assim? Ai, estou sentindo que isso é de Deus. Estou sentindo que é de Deus. Estou sentindo que é de Deus mudar de trabalho. Estou sentindo que é de Deus fazer isso. Você vai lá e faz e olha e fala assim, gente, o que eu fiz? Emoções. Como é que eu sei quando eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus? Primeiro, quando você é guiada pelo Espírito Santo de Deus, você tem certeza. Não existe dúvida. Quando Deus manda você falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, você nem pensa duas vezes. Você só diz assim, tá bom,
Você sabe que é de Deus. Você sabe quando Ele te dá uma ordem. A única coisa que acontece é que você não quer cumprir, mas que você sabe quando é Ele que dá, você sabe. Ah, que parece que tem gente que escuta mais, né? Sei lá, está mais ligadinho com Jesus. Não, Jesus fala a todo momento, através de todo tipo. Jesus fala através da árvore, através da palavra, através de alguém, através de uma criança, através de um texto. Deus está falando o tempo todo, a gente é que não quer ouvir, porque as nossas emoções, elas querem falar. Então a gente muitas vezes toma decisões erradas, porque escuta o nosso coração e escuta aquilo que a gente deseja. A mesma coisa, quantas vezes, assim, eu já fiz gabinete, né? Gabinete não é para se falar, pelo amor de Deus, gente, a gente não fala gabinete não. Mas assim, quantas pessoas em gabinete já falaram, ai, acho que não era para eu casar com a pessoa, né? Uma vez uma mulher no consultório, porque eu não posso falar de gabinete, no consultório, me procurou e falou assim, Cris, eu vim aqui porque eu sei que você é psicóloga, mas você é crente. Aí eu pensei, está precisando de oração, a bichinha não deve estar com preguiça de ir para a igreja? Vem para cá pagar consulta para, né? Aí, eu falei, por quê? Porque eu queria que você orasse muito pela minha vida. Por quê? Porque eu não dou sorte. Dá sorte não? Porque todo marido, namorado que eu arrumo, bebe. Falei, onde é que você arruma namorado? No bar. Falei, irmã, eu falo uma coisa, muda de lugar. Adoro uma noitada, adoro uma cachaçinha, adoro, aí arruma um namorado, namora 2, 3 anos, briga não sei o quê, porque o cara bebe demais. Você está indo no bar, você bebe, você quer arrumar o quê, gente? Aí depois ainda fica assim, ora por mim, para arrumar alguma coisa boa. Eu falei, no final eu oro, chegou no final, você vai orar por mim? Vou, botei a mão na cabeça, Senhor, em nome de Jesus, dá estrutura para essa mulher entender onde ela tem que andar. Porque senão ela só vai continuar arrumando coisa ruim. E dá logo, Jesus, antes que coisa ruim pegue ela. E vamos seguir a vida. Amém, igreja? A gente quer ouvir as nossas emoções. Porque eu sei exatamente quando Deus fala comigo. Hoje eu estava com vontade de ficar em casa. Deus falou, não, tu vai. Eu falei, Jesus, estou cansada hoje, Jesus. Jesus, amém. Vai cansada. Vai com cansaço, vai com sede, vai com falta de banho, mas vai. Cala a boca e vai. Eu não sei você, mas Jesus tem mania de me pegar assim. Deve ser porque eu devo ser meio desobediente. Ô Jesus, cala a boca e vai. Não tem discussão. Não reclama, não fala. Cala a boca e vai. Ponto. Se Deus fala assim comigo, contigo, irmã, dá amém, que é Deus. Deus vai mostrar para você que a sua motivação não deve ser culpa ou medo. Ninguém serve a Deus, preste atenção, e aceita chamado com medo de sofrer retaliação de Deus. Para com isso. Você sabe por quê? Porque você nunca vai realmente exercer o chamado que Deus te fez. Vai ser sempre em função do medo. Não é à toa que o medo foi falado hoje. Eu conheço gente que serve a Deus, que não, eu vou, né, porque hoje, por exemplo, é dia de ceia. Você conhece gente assim também, né? Mas aqui na igreja não tem não. Não, porque se eu não ceiar, né, vai dar alguma coisa errada. Não vem na igreja nunca, mas no dia da ceia ele vem, porque se ele não cear vai dar errado. E ele acha que isso é ser discípulo. A verdade é que a gente precisa entender que o medo coloca a gente numa posição inferior sempre. Qualquer que seja a sua posição, se você estiver com medo, você vai ficar para trás. Cris, o que a gente faz para vencer o medo? Se vence o medo, alguns medos são mais fáceis de vencer, outros não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, vai ter dia na tua vida, vai ter dia na tua história que você vai ter que ir com medo mesmo. Bota o medo, guarda o medo, engole o medo e vai. Porque não vai ter como recuar. Se você começar a recuar de tudo que dá medo, você vai viver uma vida amedrontada, nunca vai tomar importantes decisões e sua história nunca vai se modificar. Vai com medo mesmo. Eu tive naquele negócio daqueles parques aí, né, com a minha filha. Aqueles parques aí que o negócio vai lá em cima, vai lá embaixo. Falei, Jesus, ô mãe, meu pai já foi em todas as montanhas russas comigo, você não foi em nenhuma. Não, estava aqui. Prestando atenção, né? Eu olhava, a montanha-russa estava lá, eu olhando aqui, já estava assim. Falei, vou vomitar na montanha-russa.
Pô, mãe, você está com medo? Eu falei, olha, eu não gosto de altura. Ô mãe, tem que vencer o medo. Tá bom, então vamos. Fui. Na montanha-russa. Pergunta se eu abri o olho, se eu gritei, se eu me mexi. Aquele negócio que fecha aqui, você aqui assim, não tem? Um negócio, fechei até a alma, irmã. Se Jesus falasse, eu não ia nem ouvir. Eu segurei naquele negócio assim, e o negócio, quanto mais você segura, mais ele faz assim, né? E eu segurava e eu fazia assim, Jesus, já acabou. Mãe, você estava pálida, parecia que ia morrer. Falei, o importante é que eu venci o medo. Quem não tem medo é você. Mas assim, eu fui com medo mesmo. Claro que eu não vou me expor a situações que eu não posso enfrentar. Aí não é medo, é burrice. Concorda comigo? É burrice. Mas assim, estava lá, né? Depois ela já tinha dito que o pai dela foi em todos os brinquedos, eu não fui com nenhum. Depois me vem os dois no negócio que roda. Falei, vou ficar aqui embaixo esperando, irmão, só para você ter uma ideia. Quando eu parei embaixo do brinquedo, corri para o banheiro. Aí fui sentar no banquinho lá perto do banheiro, fiquei de costa para o brinquedo assim, ó. Porque eu já estava tudo assim, já, ó. Vai. Pessoa que, olha só, passou dos 50, gente, tá? Não vem com essa brincadeira de rodar e subir, não. Porque não dá mais para mim. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Me chama para brincar de amarelinha, mas não me chama para montanha-russa. Amém, igreja? Para terminar aqui. Termine o seu 2023 pronto para iniciar o seu discipulado de 2024. Presta atenção. A Bíblia diz assim: a unção despedaça todo jugo. Deixa eu te perguntar. Unção, aliás, deixa eu te esclarecer, não é algo que se derrame sobre salvo, é algo que se derrama sobre discípulo. Então presta atenção nessa noite, você que está aqui. Unção é para discípulo. A Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. Tipo assim, o que está pesado vai ficar mais leve quando você entender que diante do medo, das dificuldades, do choro do chamado, a unção está sendo derramada. Fica de pé nessa noite, igreja. Chamar os levitas aqui. Foi Jesus que calculou o preço. Presta atenção nessa palavra. E foi Ele quem pagou, a fim de garantir que você tivesse todo o material necessário para edificar a igreja e lutar contra o inimigo. Jesus deseja te usar, mas está em busca de qualidade. Jesus hoje veio dizer assim, olha, eu só estou pregando hoje para gente que eu sei que tem condições de ter qualidade naquilo que faz. Deus não te tirou de casa à toa. Deus sabe que todos vocês que estão aqui nessa noite procuram qualidade naquilo que faz. E deixa eu dizer uma coisa, todas as armas necessárias você já tem. Parece, né, Cristiane, que o chamado é mais fácil para uns do que para outros. Só parece. É difícil para qualquer um. Mas Deus mandou dizer, eu já dei as armas necessárias. A pergunta é, você vai entrar em 2024 sendo só salvo? Ou vai entender o que é ser discípulo? Porque tem uma linha que separa. Ai, Cris, é o quê? Deus trata discípulo melhor? Não, ao contrário, discípulo tem até mais prova. Só que, presta atenção, vai ser mais cheio da unção, vai ver mais a glória, vai enxergar o que ninguém vê, vai ouvir o que ninguém ouve, vai viver o que ninguém viveu. Mas Ele te dá o direito de escolher, porque Ele não obriga ninguém. Mas nessa noite eu queria encerrar cantando uma música junto com vocês aqui. Vocês cantam junto comigo, gente? É porque eu não canto nada, né? Amém? Vamos lá, igreja. Eu não
continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Eu queria fazer um convite para você. Se tem alguém aqui dentre nós nessa noite que é discípulo, que tem chamado, mas está cansado, porque o cansaço é fácil de vir, vem aqui na frente. Eu queria orar por uma oração de renovo na tua vida. Entende uma coisa: Deus não chama ninguém que é perfeito, ninguém que está pronto, ninguém que está numa situação favorável. Deus me chamou numa época mais difícil da minha vida. Eu tinha acabado de perder o meu pai e eu dizia para todo mundo que o dia que meu pai morresse eu ia morrer junto. E eu tive um sonho. E nesse sonho eu andava por um jardim. E o jardim era todo seco. E aí eu via uma mão que vinha do alto e essa mão começava a passar a mão. E conforme ia passando a mão, ia nascendo girassóis. E aquele girassol ia me alcançando. Quando eu olhei, eu estava cercado de girassol. E eu falei para Deus assim: eu não tenho condições de fazer o que o Senhor quer agora. E Deus falou para mim assim: não é você que vai fazer. Eu só quero que você aceite o chamado. Deixa que eu faço. Deixa que eu dou descanso. Deixa que eu tiro a dor. Deixa que eu tiro o peso. Deixa que eu curo a alma. Deixa que eu curo o espírito. Você quer receber oração? Vem aqui que eu queria te dar um abraço e orar por você. Alguém aqui nessa noite queria receber oração por isso? Pela essa vida de chamado, de discipulado, que às vezes está difícil de levar? Alguém? Se você não quer vir, você quer levantar a mão da onde você está? Eu oro por você daqui. Alguém aqui gostaria de levantar a mão da onde está? Amém. Assim seja na tua vida, minha amada. Eu oro para que Deus, do trono dele, te mostre a jornada. Do trono dele te mostre o caminho. Que nem decepções e nem frustrações sejam suficientes para parar a obra que Deus tem na tua vida. Porque o amor de Deus vai adiante de ti e despedaça todo ferrolho e lança fora todo o mal. Pai, renova a tua filha. Pai, retira o cansaço. Senhor, dá sonhos como na juventude outrora tu dera. Mostra para ela, Senhor, aonde o Senhor vai levar a vida dela e a casa dela, Senhor. Prepara, Jesus. Prepara a saída e prepara a chegada. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Aplaude a teu Deus aí, amém. Glória a Jesus. Aleluia. Nós estaremos encerrando nessa noite. Pedir a vocês que não esqueçam, pastor vai estar aqui domingo, né? Tá lá preso no engarrafamento. Mas calma, ele não esqueceu e nem abandonou vocês. Não, que tem umas ovelhas meio carentes, né? A gente tem que falar, né? Tem umas ovelhas assim, cadê pastor? Né? Aí a gente dá logo, calma. Ele está no engarrafamento, o homem trabalha, gente. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, né? Domingo ele estará aqui com uma palavra poderosa para a vida de cada um de nós. E lembre-se disso. Presta atenção.
Às vezes o que não aconteceu no teu chamado no ano de 2023 está na palma da tua mão para acontecer em 2024. Se tem uma coisa que Deus tem pressa, é chamado. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está perto. Então Ele tem pressa disso. Amém? Abre a tua mão aí para receber a oração final. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, que contemplou nossas vidas nessa noite. Deus que ouviu a nossa oração. Deus que recebeu o nosso louvor. Deus, Senhor, que abriu a nossa mente para que o Senhor pudesse falar. Deus, eu te peço, guarda esse povo em paz. Leva cada um para o seu lar em segurança, Pai. Pai, que o poder e a graça do Espírito Santo de Deus esteja sobre eles, não só sobre hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Aplaude ao Senhor aí, amém. Glória a Jesus.